Podem sentar. Vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 14. Evangelho escrito por João, capítulo 14. Eleva-me a ti, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse seu amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo. João capítulo 14, o verso é 6. Vamos ver essa declaração maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. João 14, verso 6. Jesus disse-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai, senão por mim. Vamos ler outra vez. Jesus lhe disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai, senão por mim. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar outra vez. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos a Ti que nos ajude a compreender o que nós lemos. Ajuda-nos a entender esta maravilhosa declaração de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra os olhos do nosso entendimento. Ilumina o nosso coração, para que a gente consiga não apenas compreender, mas nos render a esta palavra. De modo que no final de tudo, no final dessa exposição, o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o capítulo 14 nos mostra Jesus Cristo trazendo palavras de consolo para os seus discípulos. A partir do capítulo 13, Jesus vai se dedicar a falar apenas com os seus discípulos, não mais com as multidões. São as últimas palavras de Jesus Cristo. E o clima é um clima de preocupação, o clima é um clima de insegurança, de medo. Jesus já vinha anunciando que seria preso, que seria morto e tudo mais. E era aquele clima de, vamos usar aqui uma palavra, de despedida. Sabe quando alguém que você ama está prestes a partir, seja porque a pessoa está morrendo ou porque ela vai fazer uma viagem, você vai ficar sem vê-la. É um clima de despedida. E quando alguém que a gente ama, alguém que é muito importante para nós, está para ir embora, não tem outra palavra senão tristeza para a gente usar nesta situação, para descrever essa situação. E os discípulos estavam muito tristes. Tanto é que o capítulo 14 se inicia com aquela conhecida declaração de Jesus: não se turbe o vosso coração. Quer dizer, Jesus sabia que o coração deles estava triste. Turbar é o mesmo que perturbar, é ficar, inquieto, desesperado. E Jesus falou: não fique assim. Crede no Pai, crede em mim, creia, confie em mim. Eu sei o que eu estou fazendo, o Pai sabe o que está fazendo. E Jesus ele vai dizer: eu vou, mas eu vou para preparar lugar para vocês. A minha morte, a minha ressurreição vai ser uma forma de preparar lugar para vocês. Mas vou voltar. É legal que nessa despedida Jesus deixou claro que a separação dele dos seus discípulos seria algo momentâneo, não seria algo definitivo. Eu vou, e quando tudo estiver pronto, eu vou voltar e eu vou receber vocês, e vocês vão estar comigo e tudo mais.
E aí, se você lê o verso 5, Tomé faz uma pergunta diante de todas essas palavras de Jesus. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? Então, Jesus estava dizendo para eles: eu vou para o Pai e vocês vão estar comigo, né? Aí Tomé fica meio confuso, sem entender as palavras de Jesus. E em meio a esse diálogo de Jesus com os seus discípulos, nesse diálogo de despedida momentânea, é que Jesus faz essa declaração que a gente leu 2 vezes, do verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a partir de agora, irmãos, nós vamos estudar essas 3. Não é apenas uma declaração, são 3. Quer dizer, eu sou, em primeiro lugar, o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então agora a gente vai ver, procurar entender essas 3 declarações, ou essa uma declaração que tem 3 partes. Em primeiro lugar, eu sou o caminho. O que significa isso? É importante notar o artigo definido o. Quando a gente vê o artigo definido o, significa que é algo exclusivo, não é os, ou um dos, é o. Então Jesus não é um dos caminhos, Jesus é o caminho. Para a gente entender isso, eu quero começar trazendo aqui uma fala infeliz do Papa Francisco nesses últimos dias. O Papa Francisco, ele disse que, eu até anotei aqui para mim não colocar palavras na boca dele, mas ele disse bem assim, Papa Francisco: todas as religiões são um caminho para chegar a Deus. Por que eu disse que é uma fala infeliz? Porque é uma fala que vai contra a fala do próprio Senhor Jesus. O Papa aqui está dizendo o que muitas pessoas dizem e acreditam, que existem várias formas de ir até o céu, que existem vários caminhos de chegar até Deus. E Jesus desmente isso, porque Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Portanto, o caminho para chegar a Deus é Jesus. Jesus é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho. O caminho até Deus. E a gente pode pensar, irmãos e irmãs, neste caminho para chegar a Deus, a gente pode pensar 2 coisas sobre isso. Primeiro, no sentido de comunhão, no sentido de falar com Deus. Vamos pensar primeiro, eu sou o caminho, no sentido de falar com Deus. O autor do livro de Hebreus, aqui eu estou citando, se os irmãos quiserem anotar para conferir depois, Hebreus 10, 19 e 20, o autor diz assim, sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. O que o autor de Hebreus está dizendo é que para chegarmos a Deus, o Santo dos Santos era o lugar onde estava a arca, que representava a presença de Deus. O acesso ao Santo dos Santos, ou o acesso à presença de Deus, é através de um caminho. Este caminho é o próprio Senhor Jesus. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vamos pensar um pouquinho sobre essa questão de entrar na presença de Deus, de falar com Deus. Quando a gente vai orar, a gente não percebe o que está acontecendo. Quando a gente vai orar, na maioria das vezes, a gente não tem consciência de quem somos e principalmente de quem Deus é. E aí a gente não entende a importância de Jesus. Quando a gente fala assim em oração, a gente está falando de um homem ou uma mulher falando com quem? Com Deus. Quem é o homem? Quem é a mulher?
biblicamente falando. O homem, a mulher, o ser humano, é um poço de pecado. É um poço de maldade. Jesus Cristo falando do homem, do interior do homem, diz que do interior do homem, do coração do homem, brota todo tipo de maldade que você imaginar. Adultério, mentira, homicídio, vingança. O que é o homem, senão uma massa de egoísmo, de mentira, de ser o homem? E quem é Deus? Citando aqui alguns dos atributos mais conhecidos de Deus, ele é santo. Então é o pecador, olha a oração como é. É o pecador falando com o santo. É o injusto falando com o justo. É o mortal falando com o eterno. É o grão de areia, sei lá, algo menor do que isso. O grão de mostarda falando com o Deus grandioso, poderoso, eterno. É o homem mau falando com Deus que é bom. É o homem implacável, vingativo, falando com Deus que é misericordioso. Irmãos, irmãs, como que esse Deus santo ouve a mim, pecador? Como que eu pecador, vou em oração até o Deus santo? Através do caminho. Qual é o caminho? Jesus. Por isso que Jesus nos ensina a orar em nome dele. Porque do contrário, Deus não vai te receber. Do contrário, Deus não vai te ouvir. Do contrário, Deus não tem como, irmãos. Não tem como, porque quando a gente vai falar com Deus, a gente está falando de alguém que tem uma glória, um poder, uma majestade. Ninguém nunca viu a face de Deus, porque se vê, não suporta. Não suporta. Quando Deus... Só um exemplo aqui. Porque vocês têm que entender o que acontece quando a gente está orando. Não é de igual para igual. A conversa com Deus não é de igual para igual. Não é você falando com um outro homem ou com uma outra mulher. Quando Deus vai fazer a aliança com o povo dele, o povo de Israel lá no Monte Sinai, veja o que acontece. Deus desce no Monte Sinai. Deus desce no monte. Ele está ali, a presença dele está naquele monte. E Deus falou para Moisés, antes de descer naquele monte, não deixa ninguém chegar perto desse monte. Moisés, só você está autorizado a estar aqui neste monte. Ninguém mais. Os outros devem ficar distantes desse monte, porque eles não vão suportar a minha presença. Eles não vão. Só você, eu estou autorizando você. Aí como é que acontecia? Deus falava com o povo por meio de Moisés. E Moisés nada mais era, irmãos, do que uma sombra, uma figura de Cristo. Porque o verdadeiro mediador entre o homem e Deus é Jesus. Então saiba que o caminho para chegarmos a Deus em oração, em comunhão, se chama Jesus Cristo. Se você vai até Deus confiando na sua obra, na sua bondade, você não vai ser recebido por Deus. Não há como, não há possibilidade. A gente está falando de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Não o Deus, não o falso Deus que é propagado pelas falsas religiões. Um Deus manipulável, um Deus garçom, um Deus... A gente está falando do Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia não te recebe na presença dele se você não for por um caminho. Qual é o caminho? Qual é o caminho? Jesus.
E ainda sobre essa questão da comunhão, antes da gente ir para a segunda parte dessa declaração, eu sou o caminho, é importante dizer que para você chegar até Deus, você só precisa de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa, ela quer lançar mão do que é chamado de pontos de contatos para se aproximar de Deus. E nós não precisamos de nada, irmãos. Eu vou além, nós não precisamos da intercessão de um santo, nós não precisamos de uma reza específica, nós não precisamos estar dentro de uma igreja. É Cristo. Eu vou até Deus por um caminho chamado Jesus Cristo. Ainda falando dessa parte do eu sou o caminho, já vimos aqui que Jesus é o caminho para entrarmos na presença de Deus. Mas mais do que isso, Jesus é o caminho no sentido de entrar no céu. Aqui eu estou falando de vida eterna. Até aqui eu falei de Jesus como o caminho para a gente orar, para a gente ter acesso a Deus. Aqui eu estou falando de vida eterna, da gente entrar no céu. O único caminho que nos leva para o céu é Jesus. Citando aqui um outro texto, Atos capítulo 4, verso 12, Pedro vai dizer assim: portanto, não há salvação. Irmãos, olha essa afirmação de Pedro. Não há salvação em nenhum outro, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado ao ser humano pelo qual devamos ser salvos. Então, o que Pedro está dizendo é justamente o que Cristo diz: eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode ser uma pessoa boa perante a sociedade. Você pode ser uma pessoa considerada honesta perante a sociedade. Você pode ser uma pessoa que não faz mal a ninguém, uma pessoa trabalhadora. Mas eu quero dizer a você que se não for por meio de Jesus, você não entra no céu. Bota isso na sua cabeça, no seu coração. Talvez até hoje você está pensando assim: eu sei que eu não sou perfeito, mas tem pessoas piores do que eu. Eu acho que Deus não mandaria eu para o inferno. Se você não tiver em Jesus Cristo, Ele vai te mandar para o inferno sim. Por mais que você seja uma pessoa bem vista pela sua família, bem vista pela sua esposa, pelo seu marido, uma pessoa trabalhadora que paga os seus impostos, se não for através de Jesus, não tem salvação. Bota na tua cabeça, bota no teu coração essa verdade. Ninguém entra no céu pelo caminho das boas obras, ninguém entra no céu pelo caminho da caridade, ninguém entra no céu pelo caminho da honestidade, ninguém entra no céu pelo caminho, humanamente falando, qualquer caminho que exista. É Jesus. Ou você crê em Jesus ou você não entra no céu. Ou você crê em Jesus ou não há salvação. Porque Ele é o caminho. Ele, Jesus Cristo, é o caminho que nos faz chegar no céu. Não tem outro. Lembra do artigo definido? O caminho? Dependendo onde você quer chegar, tem vários caminhos. Se você pegar o aplicativo Waze, se você está num carro, se você pegar o aplicativo Google Maps ou outro do tipo, e você está aqui na igreja, aqui, ó, Avenida Guarujá, 213, você quer, sei lá, você quer ir lá você quer ir lá em Santo Amaro, aí você bota lá o caminho, vai aparecer vários caminhos. Vários caminhos. Não tem um caminho para você chegar em Santo Amaro, tem vários. Tem vários. Você pode ir pela M. Boimirim, você pode ir ali pela Comendador, você pode ir pela Estrada Tapicirica. O que não falta é caminho para você chegar em Santo Amaro. Aí você que está acompanhando de outro lugar, faça essa aplicação para o seu bairro aí.
Você quer ir para o centro de São Paulo, tem vários caminhos. Você quer ir aqui no Mercado 3M, tem vários caminhos. Você pode ir por várias ruas. Agora, queridos, para chegar no céu, não tem rota alternativa. Só tem um caminho. E esse caminho tem um nome. Esse caminho é Jesus Cristo. Não tem caminho mais fácil, caminho mais curto, é Jesus. Ou não tem céu. Amém? Só que Jesus não disse apenas eu sou o caminho. É que a gente vai para a segunda parte da declaração. Eu sou o caminho, a verdade. Vamos pensar um pouco sobre isso. Jesus afirmou, eu sou a verdade. Você sabe que a grande pergunta da filosofia, não apenas, mas falando da filosofia, a pergunta de $1 milhão, como diz o outro, da filosofia é a seguinte: o que é a verdade? O que é a verdade? E cada um dos filósofos respondiam uma coisa, mas eles não tinham certeza. Cada um dizia uma coisa, mas eles não afirmavam a verdade é isso, a verdade é aquilo. Porque para a filosofia não há resposta quando a pergunta é: o que é a verdade? Só que se a gente mudar a pergunta e a gente fizer assim, quem é a verdade? Então a gente está no caminho certo. Porque a verdade não é algo, a verdade não é uma ideia, a verdade não é um pensamento, a verdade é uma pessoa. E o nome desta pessoa é Jesus Cristo. Ele está afirmando, eu sou a verdade. Quando o assunto é verdade, não tem verdade relativa, a minha verdade. Tem gente que diz assim, né? A minha verdade. Para mim, a verdade é essa. Não existem verdades, existe a verdade, a pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. E eu queria usar um próprio ensinamento de Jesus Cristo sobre ele como sendo a verdade, que é muito importante para nós. Se vocês puderem, a gente está no capítulo 14, né? Se a gente puder dar um pulinho vamos juntos lá no capítulo 8, a gente tem uma aplicação desta declaração de Jesus quanto a ele ser a verdade. Aí no capítulo 8, vejamos o verso 31. A gente vai ler uns versículos para entender, né? O que é a verdade, o que Jesus quer dizer ao afirmar eu sou a verdade. Veja aí comigo o verso 31 do capítulo 8 de João. Ele diz: então disse Jesus aos judeus que creram nele: se continuardes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí veja agora: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para aí um pouquinho. No 14 ele disse, eu sou a verdade. Um pouco antes ele tinha dito aí, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que Jesus estava dizendo aos judeus aqui? Se vocês me conhecerem, vocês serão livres. Porque eu sou a verdade. Conhecereis a verdade, conhecereis Jesus. E ele, a verdade, vos libertará. Só que aí, quando os judeus ouviram isso, veja o verso 33. Olha a resposta deles. Eles responderam-lhe: somos semente de Abraão e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes, sereis libertos? Para aí um pouquinho. Então Jesus falou, se vocês conhecerem a verdade, no caso eu mesmo, vocês vão ser libertos. Aí eles olham para Jesus e falam, a gente é filho de Abraão. Aí eu não sei se por ignorância, eu não sei se por orgulho. Eu digo ignorância, porque às vezes eles não... Eu não acho que é ignorância.
Eu acho que é orgulho mesmo. Eles viraram para Jesus e falaram: a gente nunca foi escravo de ninguém. Como não? Como nunca foram? Os judeus, o povo de Israel, eles quase nunca foram livres, eles sempre foram escravos. Começando pela origem deles lá no Egito. 400 e poucos anos como escravos de Faraó. Os irmãos se lembram. E eles estão dizendo que nunca foram escravos. Aí você vai seguindo ali o livro de Êxodo, aí você vai passando para Levítico, Números, Deuteronômio. Aí e Josué, eles entram na terra prometida. Só que eles começam a desobedecer a Deus, seguir outros deuses. Aí sabe o que Deus faz? Deus entrega eles nas mãos de outros povos para serem escravos. Então eles são escravos lá do rei da Mesopotâmia. Aí depois eles são escravos do rei de Canaã. Depois eles são escravos dos midianitas, dos amalequitas. Depois eles vão ser escravos na Babilônia. E aqui quando eles falaram para Jesus, a gente nunca foi escravo, eles eram escravos de Roma, dos romanos. Eu não sei se, repito, acho que não é por ignorância, acho que é meio por um orgulho. Porque o povo que mais foi escravo nessa terra foi Israel. Mas não, que negócio de verdade que liberta, a gente já é livre. Já é livre. Só que aí Jesus dá uma bela de uma resposta para eles no verso 34, olha. Jesus lhes respondeu: na verdade, vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Para aí um pouquinho, a gente só vai ler mais um versículo, mas olhe para mim. A gente nunca foi escravo. E Jesus vira para eles e fala assim: todo o que comete pecado é escravo do pecado. Jesus mostra para eles que, além deles terem sido, como eu disse aqui, escravos por várias vezes de outros povos, eles eram escravos do pecado. Jesus estava trazendo aqui uma realidade que muitos ainda não entenderam, que o ser humano, por natureza, ele não é livre, ele é escravo. Do que, pastor? Do pecado. Depois que Adão pecou, o pecado entrou no mundo e aprisionou todos os descendentes de Adão. Eu não falei quando Abraão pecou, não. Eu falei Adão mesmo, né? É que às vezes eu confundo. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e fez escravo toda a descendência de Adão. Todos os homens. Aquela ideia de que o homem nasce livre, de que o homem é livre, de que o homem é uma folha em branco, de que o homem é neutro, de que o homem tem livre-arbítrio, pode até ser uma história bonita, mas não é verdade. Porque o homem, por natureza, é escravo do pecado. E o escravo precisa ser liberto. E Jesus começou esse assunto dizendo: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Então, quem é aquele que pode libertar o homem do pecado? Jesus Cristo. Como ele vai afirmar aqui no 36, olha: se o Filho, portanto, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Olhe para cá, queridos irmãos. Jesus é a verdade. Que verdade? A verdade que liberta. Quando ele diz eu sou o caminho, nós já vimos o que significa. Mas quando ele diz eu sou a verdade, ele é a verdade que liberta. O homem só é livre, de fato, do pecado, dessa natureza corrompida, dessa inclinação para o que é mal,
quando ele conhece Jesus Cristo. Porque aí sim ele é liberto. Aí sim ele é liberto. O homem sem Jesus, ele pode viver num país que respeita as regras da liberdade. Ele pode ir e vir. Ele pode ter esse direito respeitado de ir e vir, de fazer as coisas, mas no fundo ele não é livre. Você que está aqui nessa noite, você que está acompanhando este culto online, talvez você diga assim: eu sou livre, ninguém me impede de fazer as coisas, eu já sou de maior, ninguém mais manda em mim. O senhor está falando aí de prisão, de ser escravo. Eu não sou escravo, eu não sou preso, eu nunca fui parar numa penitenciária e tampouco estou lá. Mas eu tenho uma notícia que talvez vai te chocar, mas preciso dar ela a você. Se você não creu em Jesus Cristo ainda como seu único e suficiente Salvador, você é um escravo. O pecado manda em você, o pecado domina você, o pecado subjuga você. E por mais que você se esforce, você não consegue vencê-lo. Porque só quando Cristo te salva, você é livre do pecado. Porque quando você está em Cristo, Paulo vai dizer que o pecado não tem mais domínio sobre você. Quando cremos em Jesus, meus irmãos e irmãs, as algemas, as cordas que nos prendem ao pecado são quebradas. E nós somos livres, verdadeiramente livres. Jesus é a verdade que liberta. Só que ele não é apenas a verdade e o caminho, ele é a vida. Precisa concluir essa declaração maravilhosa de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos entender o que é isso. Eu quero falar de Jesus como sendo a vida, considerando duas reflexões e duas realidades. Em primeiro lugar, Jesus é a vida no sentido de nos completar, de nos satisfazer ou de preencher o nosso vazio. Uma pessoa sem Cristo, ela não tem vida. Ela não tem vida, ela existe. Ela não tem vida. Pensando aqui na palavra vida, no grego, que o Novo Testamento é escrito no grego originalmente. Existem duas palavras no grego para vida. A primeira é bios, da onde vem biologia, estudo da vida, e a outra é zoe, que tem a ver com a vida espiritual, que tem a ver com a presença de Deus em você. Todo ser humano, por natureza, tem a vida no sentido bios, no sentido de ser vivo, respira, está com os órgãos funcionando. Mas a vida no sentido zoe, no sentido de só quem está em Cristo. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um tempo atrás eu fiz Eu citei aqui mais ou menos uma declaração do C.S. Lewis sobre o vazio que há no ser humano. Mas hoje eu quero falar do jeitinho que C.S. Lewis falou. C.S. Lewis foi um escritor cristão que viveu no século passado. Ele falou assim, se descubro em mim um desejo, ouçam isso, se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo é capaz de satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo, algo sobrenatural e eterno. Qual que é a ideia por detrás dessa declaração? Todo ser humano tem um desejo, uma ânsia
um vazio que nada preenche. Nada preenche. Então a pessoa tenta preencher o vazio com as drogas. Aí ela usa drogas lícitas, depois drogas ilícitas, e o vazio continua. Aí ela tenta preencher o vazio comprando, ganhando dinheiro e comprando coisas, ou guardando dinheiro. Ela tenta preencher o vazio com posses materiais. E o vazio continua. E às vezes aumenta. Outros tentam preencher esse vazio com um filho, com uma filha. E aí o filho nasce e a alegria vai embora depois de um tempo e o vazio continua. Aí a pessoa tenta preencher o vazio com um marido, tenta preencher o vazio com uma esposa, ou já é casado, tenta preencher o vazio com um amante, tenta preencher o vazio com um amante, outros tentam preencher o vazio construindo um físico maravilhoso, um corpo forte, um corpo definido. Outros tentam preencher o vazio se enchendo de conhecimento e o vazio continua. C.S. Lewis está dizendo, se isso acontece, só tem uma explicação, é que existe um vazio no ser humano que só pode ser preenchido por algo além desta vida. E a gente sabe muito bem a quem C.S. Lewis estava se referindo, a Jesus Cristo, que é a vida. A gente estudou um pouco sobre isso naquela primeira declaração de Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim jamais terá fome. Olha, queridos irmãos e irmãs, quando nós cremos em Jesus Cristo, nosso vazio é preenchido. E por mais que a gente tenha sonhos e desejos, nós somos satisfeitos. Vocês não têm noção do quão bem-aventurado é um cristão, porque o cristão é feliz. O cristão, ele é pleno, ele é satisfeito. A felicidade do cristão, ela não depende de coisas e de pessoas. O cristão é realizado. Por quê? Porque quando estamos em Cristo, irmãos, nós temos vida, porque Jesus Cristo é a vida. Somente Ele. Mas ainda sobre essa declaração, eu sou a vida. Se a gente pensar que Jesus é a vida só no sentido de nos dar vida, de nos preencher, de nos completar, a gente estaria diminuindo a obra de Cristo. Ele é a vida, como a gente viu na quarta passada, porque ele disse lá para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, no sentido de vida eterna. Jesus Cristo é a vida e Ele é a vida eterna. João, não aqui no Evangelho, mas citando aqui a primeira epístola de João, capítulo 2, verso 25, vai dizer assim, esta é a promessa que Ele nos fez, 2 pontos, a vida eterna. Jesus é a vida eterna. E os que creem nele terão vida eterna. E é nisto que os nossos olhos devem estar fixados. Na vida eterna. Dito isso, irmãos, queridos, vamos ver se a gente aprendeu alguma coisa nesta noite. Ele disse, eu sou o caminho. Qual que é a conclusão que a gente chegou? Que para termos acesso a Deus, no que diz respeito à comunhão, à oração, a gente só consegue através de Jesus. E para a gente ter acesso ao céu, no sentido de entrar no reino dos céus, também é apenas através de Jesus Cristo. Lembrem-se disso. A gente aprendeu também que Ele é a verdade. A verdade não é uma ideia, não é um pensamento. A verdade é uma pessoa.
Essa pessoa é Jesus. E o que essa verdade faz com nós? Nos liberta. O homem só é verdadeiramente livre quando ele está em Cristo Jesus. Só um parêntese que eu esqueci de falar na hora. Mas sabe aquele texto de Romanos 7, aonde o apóstolo Paulo vai dizer assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero está diante de mim, eu quero cumprir a lei, mas eu não consigo. Você já conhece essa história? Às vezes a pessoa pensa que aquele homem de Romanos 7 é o cristão que quer fazer o bem e não consegue. Não, não é o cristão ali. Ali é o homem antes de Cristo. Paulo está falando de quem ele era antes de Cristo. Porque um homem sem Cristo é assim. Ele quer fazer o bem, mas não consegue. Ele quer obedecer a Deus, mas não consegue. Mas o homem em Cristo, por isso que Paulo fala lá no final, mas graças a... Ele vai dizer, o que será de mim? Ai de mim, o que vai ser? Aí ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo. Por quê? Porque quando Cristo vem, a gente não só quer fazer o bem, mas a gente consegue fazer o bem. A gente não só quer obedecer, mas a gente consegue obedecer, porque nós fomos livres. Você tem que ter essa consciência. Se você está em Cristo, você consegue vencer o pecado. Se você está em Cristo, você consegue dizer não a si mesmo. Você consegue. Eu estou falando isso porque às vezes você está perdendo a sua luta para o pecado e você está pensando assim, mas é porque eu não consigo mesmo. O Paulo falou que o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas não. Se você está em Cristo, você consegue vencer o pecado. Mas você tem que entender isso, você tem que assumir essa sua identidade de cristão, liberto do pecado. O pecado não tem domínio sobre você. Diga, o pecado não tem domínio sobre mim. Você é livre em Cristo. Somente em Cristo. E por fim a gente viu que Ele é a vida. Somente em Cristo temos plena realização. Mais do que existimos, nós temos vida. E esperamos a promessa da vida eterna. Vamos ficar de pé neste momento. Agora qual que é a lógica? Se através de Cristo eu tenho comunhão com Deus, e sem Cristo, qual que é a conclusão? Eu não consigo ter comunhão com Deus. Se o cristão está numa caminhada rumo ao céu, o que não está em Cristo está numa caminhada rumo ao inferno. Se o que está em Cristo é livre do pecado, o que não está em Cristo continua sendo escravo do pecado. Se o que está em Cristo é uma pessoa completa, realizada, o que não está em Cristo é uma pessoa infeliz e nunca vai ter paz, verdadeira paz. E se o que está em Cristo vai viver eternamente, o que não está em Cristo há de morrer eternamente. Então, o que eu falo para você antes da gente orar, para todos que estão aqui neste culto? Que se você está em Cristo, alegre-se. Você está com o caminho. Você está com a verdade. Você está com a vida. Alegre-se, não se turbe o vosso coração. Tem aquele hino antigo, a vida tem tristezas mil. Quer dizer, são dificuldades, mas podemos nos alegrar, porque estamos em Cristo Jesus. Mas faça um apelo para os que não estão, que se arrependam dos seus pecados, que confessem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que depositem a sua fé e confiança em Jesus Cristo, porque sem Ele não há vida. Sem Ele não há vida. Amém? Então vamos neste momento orar. Ó Pai, te agradecemos pela palavra